Graça e paz, amados, da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A consolação do Espírito de Deus venha repousar sobre a vida de cada um de vós. Que a paz seja sempre convosco, amados. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá, nos concede, e mais uma vez podermos meditar e refletir na palavra do Senhor nosso Deus, e agradecer aos irmãos que têm acompanhado o canal, irmãos, têm visto os vídeos, têm sentido alegria, têm testificado de que o conteúdo nas mensagens tem uma guia de Deus, palavras verdadeiras. Quero agradecer também os irmãos, os amigos, aqueles que acompanham os canais, que ainda não servem a Deus, mas creem na palavra, creem na verdade e glorificam a Deus pela verdade. E eu creio que o primeiro sinal de humildade na vida de um homem e na vida de uma mulher é aceitar a verdade, aceitar a palavra. Então, só de você ouvir e dar crédito, dar credibilidade à palavra de Deus, isso é um sinal lindo, maravilhoso. E eu creio que essa palavra pode transformar a sua vida, pode mudar a sua vida. Tem muitos no nosso meio que já não dão mais ouvidos à palavra de Deus, não dão crédito à palavra de Deus. Mais sorte tem aquele que ainda não fez uma aliança com Deus, mas quando ouve a palavra, glorifica a Deus pela palavra. E nós não buscamos, irmão, militar a nossa própria milícia. Eu procuro ser sincero naquilo que eu prego, naquilo que eu anuncio. Eu procuro ser verdadeiro, sei das minhas limitações, sei das minhas falhas, não me auto-justifico, mas eu procuro pregar o Evangelho de boa mente, não por contenção, não por própria ganância, não buscando os meus interesses próprios, não por avareza, não por inveja, por porfia, mas uma mente consciente, uma mente pura, uma mente sincera diante de Deus. Essa palavra é santa, essa palavra é a palavra de Deus. Então, aquele que edificar sobre esse fundamento tem que edificar com muito cuidado, com muita responsabilidade, com temor e com tremor. E é isso que procuramos fazer. Amados, vamos meditar na palavra de Deus, um ponto, a sua palavra que Deus colocou no meu coração. Semana passada eu não pude vos gravar um vídeo, eu já estava com uma palavra no meu coração e não pude, por virtude de algumas coisas particulares que eu tive que resolver. Mas eu também estou tranquilo nessa parte, irmãos. Eu não procuro fazer vídeo toda semana em prol de ter que fazer, por obrigação a fazer. Como eu disse no meu primeiro vídeo, quando eu gravei para os irmãos, eu quero fazer tudo, irmãos, na guia do Espírito de Deus, tudo numa comunhão, numa inspiração. Eu acho que isso tem muito mais valia, tem muito mais poder, virtude, quando é algo guiado pelo céu, quando é algo por Deus. Pode terminar, vamos se dizer assim, pode demorar um mês para mim gravar um vídeo, 2 meses, quero eu que isso não aconteça, mas pode acontecer. Mas mesmo que aconteça, eu sei que não é o meu tempo,
ter que fazer as coisas no tempo de Deus. Louvado seja Deus. Eu não busco o que é nosso, irmãos. O meu propósito, o meu desejo é trazer uma palavra de reflexão, uma palavra que vê de alguma maneira gerar algo na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. O único propósito é edificação. O único propósito é esse: edificar a vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Eu não quero aqui passar por cima da fé de ninguém, e muito menos destruir a fé de ninguém. O propósito desse canal é construção, é progresso do Evangelho, é avanço do reino de Deus, e pregar o Evangelho, um Evangelho que eu não tenho visto ser pregado, um Evangelho que está oculto a muitos, e o príncipe desse século tem cegado o entendimento de muitos, para que esse Evangelho não venha a ser resplandecido sobre a vida daqueles que necessitam dessa verdade. Amados, vamos ler a palavra de Deus que se encontra na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12. O tema do vídeo é a visão celestial e o espinho na carne de Paulo. Vamos fazer leitura do texto sagrado com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Diz assim a palavra: em verdade que não convém me gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do tal 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Glória a Deus. Bendito é Deus pela sua palavra, irmãos. Palavra fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Amados, não é fácil pregar o Evangelho. Não é fácil pregar as revelações. Não é fácil ser sincero. Não é fácil ser verdadeiro. Não é fácil militar, irmão, pela justiça. Nós vivemos num mundo hoje, no mundo do politicamente correto, no qual nós temos que ser hipócritas, no qual nós temos que ser demagogos, dissimulados, fingidos. Não podemos falar abertamente da verdade, porque isso se choca,
com os padrões desse mundo. Hoje nós temos que pregar aquilo que as pessoas aceitam, aquilo que é convém, aquilo que as pessoas têm como padrão de palavras corretas. E muitas das vezes nessa ânsia de fazer isso, tanto nós como os ministros do Evangelho estão negligenciando a verdade de Deus. Estão se deixando sucumbir pelos rundimentos do mundo. E Cristo não nos chamou para essa finalidade, amados. Cristo nos chamou para que nós viemos pregar a verdade, mesmo que isso se choque com a ética, com os padrões elementares desse mundo, com aquilo que os homens impõem pela sua arrogância, pela sua soberba, pela sua hipocrisia, pela sua demagogia. Nós não podemos recuar. A verdade tem que ser pregada. A verdade tem que ser anunciada. A verdade tem que ser dita ao pé da letra, como ela é. Mesmo que ela venha trazer tristeza, mesmo que muitas das vezes ela venha trazer confusão, mesmo que às vezes ela venha dividir as coisas, nós não podemos deixar de não pregar essa verdade. Mesmo que venhamos ser presos por causa dela, mesmo que venhamos ser processados por causa dela, mesmo que venhamos ser perseguidos por causa dela, mesmo que soframos perseguições, aflições, injúrias, que venhamos ser rejeitados, ridicularizados, tido como escória, tido como lixo do mundo, nós não podemos deixar de pregar a verdade, porque o maior exemplo, irmãos, de quem pregou essa verdade foi morto por ela, pendurado numa cruz, como se fosse um malfeitor, como se fosse um bandido, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos os apóstolos, a maioria deles, salvo João, todos eles morreram por causa dessa verdade. Uns foram transpassados, outros foram apedrejados, outros foram crucificados, outros foram mutilados, outros perderam a cabeça por causa do Evangelho. E nós não somos melhor do que eles, irmãos. Não somos maior do que Cristo nem do que os apóstolos. Que nós venhamos sofrer as aflições de Cristo e venhamos também, irmãos, pregar a verdade. O que está faltando para a humanidade é a verdade ser restabelecida. A verdade tem sido posta em descrédito. A verdade tem sido relativizada pela liderança evangélica. A verdade tem sido visto como algo já não tem mais aquela eficácia como tinha eficácia. Restabeleçamos essa verdade de novo, pregamos essa verdade de novo, irmãos. O povo está cansado de ouvir mesmices, o povo está cansado de ouvir promessas mentirosas, irmãos. O povo está cansado de ser enganado, o povo está cansado de ouvir: volta em paz para a tua casa, porque Deus vai dar vitória na tua mão, Deus vai cessar essa guerra na tua vida. O povo está cansado de ouvir: eu vejo um varão de branco, eu vejo um anjo com a bandeja na mão, eu vejo isso, eu vejo aquilo, Deus vai fazer, Deus está abrindo uma porta, Deus está fazendo daquela maneira. E passam-se os dias, passam-se os anos e as coisas continuam da mesma maneira. E por que continua da mesma maneira? Porque essas visões não são verdadeiras, irmãos. Essas visões são falsas, mentirosas. É visão da carne. É o homem inchado na sua carnal compreensão. Não foi Deus que deu a visão. A visão está aqui, irmãos, na palavra. A profecia fiel e verdadeira. Eu acredito na profecia, no dom da profecia, quando Deus usa um homem e profetiza algo na nossa vida verdadeira e fiel. Mas uma coisa eu aprendi com Deus: quando a gente ouve uma profecia vinda de um homem, nós temos que esperar o cumprimento dessa profecia. Não podemos abraçar
com todas as forças, porque muitas das vezes, irmão, é o homem na sua carnal compreensão, é o homem nas suas visões, na sua mente, mas não é Deus. Ah, mas fulano é homem de Deus, está sujeito a Ele. Eu estou sujeito a Ele. Nós estamos sujeitos a Deus. Mas o único que nunca vai errar, nunca errou, é Deus, irmãos. Sua palavra se cumpre na nossa vida. E sempre se cumprirá. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E as suas promessas estão contidas nessa palavra. Hoje vivemos num tempo, amados, no que, na minha concepção, nós somos a pior geração de cristãos da face da terra. A pior geração que veio sobre esse mundo é a nossa. A nossa é a pior geração. Quando eu falo isso, eu não estou generalizando. Eu sei que tem as exceções que fogem a essa regra. Que tem homens e mulheres de Deus que vivem o Evangelho numa intensidade muito linda, muito maravilhosa, irmão. Um grau de espiritualidade, uma elevação maravilhosa. Mas na grande maioria, amados, nós estamos longe de entender o que é o Evangelho, o que é a graça de Deus. Nós conhecemos um Evangelho institucional, religioso, conhecemos o Cristo, toda aquela estrutura, templos, placas de igreja, aquela liturgia, entra lá, canta um hino, 2 hinos, 3 hinos, ora, agora é a hora do testemunho, agora é a hora da palavra. Aí a palavra vem, muitas das vezes é aquela palavra só de autoajuda, aquela palavra só para dar ânimo, mas não é uma palavra que trata com a nossa alma. Não é aquela palavra, sabe, irmão, que nos converte. Tem homens que pregam ainda essa justiça de maneira tão linda. E louvado seja Deus por isso. No qual, irmão, a gente sai do culto refletindo sobre aquela palavra, comendo, mastigando ainda aquela palavra. E aquela palavra vai tratando com o nosso homem carnal, com o nosso homem exterior. E vai tratando com a nossa alma também, vai fazendo uma limpeza, vai nos purificando. Mas isso hoje é raro, irmãos, é pouco. Hoje a maioria das palavras que são lançadas é palavras de autoajuda, é palavra de que Deus vai fazer, do que Deus vai fazer, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai abrir porta, que Deus vai dar faculdade, que Deus vai dar casamento, que Deus vai fazer isso e aquilo. E tudo isso Deus faz na nossa vida, amados. Tudo isso Deus tem poder para fazer na nossa vida. Mas Deus não fará nada na minha e na tua vida se nós não tivermos um propósito com Deus. Se nós não tivermos uma aliança com Deus. Se nós não tivermos fidelidade com Deus. Se nós não amarmos Deus de coração, irmãos, puro. Sermos verdadeiros adoradores. Que adoram a Deus em espírito e em verdade. Se nós formos para uma instituição no interesse de buscar só a solução dos nossos problemas e não tivermos o interesse de ter um compromisso com Deus, de ter uma comunhão com Deus, nenhuma daquela palavra lançada ali no púlpito vai ser cumprida na sua vida. Porque muitas vezes o homem lança a palavra lá em cima para a igreja, aí todo mundo abraça como se aquela palavra fosse para todo mundo. É fácil pregar, o Senhor é meu pastor, nada te faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me em águas tranquilas, refrigera minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É fácil pregar isso para a igreja inteira. Olha, irmãos, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. É fácil pregar isso. Mas, irmãos, quando Davi pregou, quando Davi foi inspirado a escrever, a compor o poema, a poesia, o salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi, irmãos, era uma ovelha verdadeiramente. Como eu já disse em outros áudios, outros vídeos, ele teve os seus erros, as suas fraquezas, mas era uma ovelha. Quando foi repreendido por Deus, ele se arrependeu amargamente e voltou a servir a Deus com muito zelo, com muita humildade. Davi era ovelha, irmãos.
Deus, ele só pode pastorear ovelha. Deus não pastoreia bode. Deus não pastoreia lobos. Deus não pastoreia rebeldes, irmãos. Deus pastoreia ovelha. E se a ovelha está um pouquinho na rebeldia, na hora que o Senhor, na hora que o pastor corrige ela com o cajado, corrige ela com a vara, logo ela obedece à voz do seu pastor. Mas o bode não pode receber essa palavra. O joio não pode receber essa palavra. Os falsos irmãos não podem receber essa palavra. E muitas das vezes, quando a gente está pregando, irmão, essa verdade, nos dias de hoje, as pessoas não conseguem ir contra a verdade, porque nada pode ir contra a verdade, ninguém vence a verdade. Você pode se levantar contra essa verdade, mas você não vai vencer a verdade. Eu não vou vencer a verdade. Nós vamos sucumbir, porque a verdade prevalece. Aí quando o homem vê que não consegue vencer a verdade, como o pregador está pregando, com verdade, com justiça, ele não consegue vencer. Aí eles começam a querer achar defeito no pregador. Amados, se vocês buscarem defeito em mim, na minha pessoa, vocês vão achar muitos defeitos. Se vocês buscarem falha em mim, vocês vão achar muita falha em mim. Eu não sou modelo de fé para ninguém. O modelo de fé é Cristo. Ele é nosso modelo de fé. Eu sou falho, irmãos, eu sou fraco. Eu sou fraco. Alguns dizem assim, irmão, mas nós temos que pregar o que nós vivemos. Irmão, se nós formos esperar que os homens preguem aquilo que eles vivem, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Nós temos que pregar aquilo que é verdadeiro, irmãos. Que é verdadeiro. Porque quando nós pregamos a verdade, quando eu prego a verdade, quando algum homem prega a verdade, a primeira consciência a ser ferida, as primeiras costas a sofrer o vergão da vara é do pregador. A primeira alma que a verdade trata é com a alma do pregador. A primeira alma a ser corrigida é a alma do pregador. Então nós não temos que esperar vivermos na plenitude da verdade para pregar a verdade. A verdade não pode deixar de ser pregada porque o homem não vive a verdade na sua plenitude. Ela tem que ser pregada mesmo que o homem não viva ela na plenitude. E buscar de Deus que cada dia ele venha se converter. Eu não consinto, irmãos, com os meus erros, com as minhas fraquezas. Não me julgo melhor do que ninguém. Eu sou dependente dessa palavra. Eu necessito ser corrigido por ela todos os dias. Eu preciso ser açoitado por essa palavra. Porque a vara tira a tolice do coração do homem. A disciplina da palavra tira a loucura do nosso coração. Do meu coração, do seu coração. Por isso que a palavra diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra com sinceridade, irmão, com verdade, essa palavra, irmão, ela começa a alimentar a nossa fé que estava fraquinha, que estava pequena, que estava sucumbindo. Começa a alimentar. Nós começamos a ter força para vencer o mal, para deixar as carnalidades de lado. A verdade vence tudo. A palavra alimenta o nosso ser, a nossa alma. É ela que, como o sabão do lavandeiro, purifica a gente. Como o fogo que purifica a prata, é ela que nos purifica. E eu fico triste, porque nos últimos dias nós temos visto homens que estão relativizando a palavra de Deus por causa de uma elevação espiritual que alcançou. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a plataforma, né? Ela é o solo, onde todos têm que caminhar sobre ela. Ela é o fundamento, ela é a base sólida para a nossa fé, é o fiel fundamento da nossa fé. Não podemos, por causa de uma elevação espiritual,
porque Deus nos levou nas profundidades de Deus, porque alcançamos um grau de espiritualidade maior, no qual não ficamos presos somente à letra, à plataforma das Escrituras, mas alcançamos profundidades. Querer agora relativizar isso e querer transmitir para o povo, né, conhecimentos e ciências no qual o povo não tem muitas das vezes nem luz daquilo que está escrito. O povo não entende nem o que está escrito, quanto mais, irmãos, profundidades. Se você alcançou profundidades da palavra, um relacionamento, um grau de espiritualidade maior, louvado seja Deus na tua vida. Mas não se ensoberbeça com isso. Não se envaideça com isso. Não deixa a jactância entrar no teu coração. Não seja irresponsável de pregar aquilo que o povo não está preparado para ouvir. Aquilo que o povo não tem condições para entender. Seja humilde. Tome cuidado. Eu acabei de ler aqui, amados, 2 Coríntios capítulo 12, no qual o apóstolo Paulo está falando sobre as visões celestiais que ele recebeu. Ele fala que ele conhece um homem, se no corpo não sabe, se fora do corpo também não sabe, Deus o sabe, que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e ali ouviu palavras que inefáveis, palavras tão maravilhosas, palavras tão tremendas, irmãos, que não é lícito dizer a homem nenhum. Não posso dizer para vocês. Quando ele fala, conheço um homem, falando na terceira pessoa, ele está se referindo a ele mesmo. Paulo ficou nessa igreja 18 meses, amados. Ele foi ali a reta escavadeira de Deus para aplanar o caminho ali. Ele foi a reta escavadeira que ele limpou, arrancou todo o entulho da idolatria, do misticismo, de todas aquelas crenças pagãs. Ele arrancou tudo do solo. Ele foi como um trator, irmão, limpando todo aquele terreno. E ele começou ali a semear a semente do Evangelho, pregar e jogar. E Paulo ia pregando e Paulo ia jogando a semente do Evangelho. E com ele, os seus companheiros começaram a regar, ajudando na lavoura, ajudando na plantação. E ali uma grande lavoura foi plantada ali, irmãos, começou a germinar. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala que aquela igreja em tudo foi enriquecida. Naquela igreja não faltou nenhum dom. Deus derramou, irmão, de todos os dons naquela igreja. 18 meses pregando, edificando aquela igreja, anunciando Cristo, os dons de Deus se manifestando, uma glória. Deus tomando aquele povo, arrancando aquele povo das trevas e trazendo para a luz, gerando a verdade, escrevendo a lei no coração, a virtude de Deus tomando aqueles homens, glória ao nome santo do Senhor. Uma obra tremenda, irmãos, uma obra maravilhosa, uma construção, uma explosão de graça, de virtude, de poder, de verdade, de ciência, de espiritualidade. Aquele povo estava vivendo o momento mais pleno, mais absoluto do poder de Deus. Um apóstolo constituído por Cristo, uma fonte de Deus ali, pregando a verdade. Paulo nunca buscou seus interesses, Paulo nunca buscou vanglória, Paulo nunca buscou fama, Paulo nunca buscou enriquecer com o Evangelho, Paulo nunca estabeleceu preço na palavra de Deus. Paulo sempre foi imitador de Cristo, ele pregava para o povo, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Hoje os homens pregam o Evangelho e quando você pergunta por que vocês cobram para pregar, porque Cristo falou assim, de graça recebeste, de graça vos dai. Sabe o que eles falam? Irmãos, não vamos ser hipócritas. Nós cobramos para pregar o Evangelho, porque se a gente for em algumas igrejas pregar o Evangelho, tem igreja que nos expede vazio, nos dá nada, né? Esse é o argumento que eles usam, irmão, para estabelecer o preço. Só que isso não justifica esses homens estabelecerem um preço, irmão, de 30, 40, 50 mil reais para pregar 50 minutos da palavra de Deus. Porque se você liga para um homem desse vir pregar numa igreja e fala para ele assim, olha,
nós vamos dar 3 mil para você e vamos custear, né, a sua hospedagem, a gasolina do seu carro, 3 mil. Eles não vêm. Então o problema não é despedir vazio, irmão. O problema é que eles querem ganhar muito mais, porque já tem um teto, e o teto é 30, 40, 50 mil. Se uma igreja ligar para eles e falar assim, olha, eu pago 10, só que a outra falar assim, eu pago 40, vocês acham que eles vão em qual? Na de 10 ou de 40? Então é hipocrisia, irmãos. Paulo nunca foi assim. Paulo foi sincero. Paulo pregou o evangelho para aquela igreja, anunciou a verdade. Olha, irmãos, tudo que aquela igreja precisava para crescer na graça, no conhecimento, Paulo fez ali naquela igreja. Só que o que acontece, irmão? O que aconteceu? Depois que Paulo partiu de lá, porque Paulo era um apóstolo, né? Paulo é aquele que, um apóstolo é aquele que desbrava, que vai anunciar o evangelho, né? Que vai anunciar o reino de Deus. Ele não pode ficar preso em um lugar. Ele vinha, estruturava a igreja, levantava ali ministros para cuidar daquela igreja e logo ele ia para outros campos, para outras cidades, para outras regiões, para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. O evangelho tinha que ser divulgado em todo o mundo, irmãos. Era isso que eles estavam fazendo. Representantes de Deus na terra, anunciando o evangelho a toda criatura. Só que quando Paulo sai de lá, amados, muitos líderes e alguns influentes que eram influentes no judaísmo, depois quando vieram para o evangelho, né, exerceram influência também na igreja. Esses homens tinham até um status de apóstolos. Esses homens começaram a se opor contra Paulo, de maneira que eles começaram a influenciar até a igreja contra Paulo. Paulo sofreu, irmãos, uma perseguição muito forte. É duro, irmãos. Paulo pagando com amor a igreja e a igreja pagando com perseguição a Paulo. Paulo naquela igreja, irmãos, ele teve que tratar de problemas muito graves naquela igreja. Naquela igreja de Corinto, na primeira carta, quando ele escreve, teve problemas ali, espíritos sectários naquela igreja. Naquela igreja teve processos, irmãos processando um ao outro, fornicação, sabe, questões de alimentos dados aos ídolos, sabe, a falta de entendimento na questão do uso dos dons, a questão do véu, irmãos, que eles não queriam usar o véu, né? Esse é um ponto que depois, numa outra oportunidade, nós vamos tratar, né, irmão? Porque os homens por aí, da mesma maneira que a igreja de Corinto estava se opondo contra esse mandamento, eu falo isso com ousadia, né? Porque muitos falam que isso é costume, tradição, costume local, e usam argumentos extra-bíblicos para provar isso. No próximo vídeo nós vamos tratar essas questões. Vamos ver, irmão, se fica de pé diante da revelação da palavra esses argumentos extra-bíblicos, contexto histórico. Eu não sou contra o contexto histórico. Eu não sou contra, né, se tem, irmão, evidências históricas, eu não sou contra. Só que, irmãos, numa questão de princípios e de valores, isso é importante. O que eu tenho em estima maior, né, para mim, o que está acima de qualquer coisa é a palavra de Deus. É a palavra. Ela é a baliza que pondera tudo, que equilibra tudo, é a balança, é a régua de medir, irmãos. Não é o contexto histórico. Eu não interpreto as escrituras partindo do contexto histórico. Eu interpreto o contexto histórico partindo das escrituras. Eu não inverto os valores das coisas. Eu não tenho em estima o contexto histórico, né, e muitas vezes em detrimento da verdade da palavra. Se uma questão extra-bíblica, irmãos, venha de alguma maneira se associar ao Evangelho, né, de alguma maneira venha glorificar a palavra, louvado seja Deus, não tenho problema de aceitar. Mas quando algo extra-bíblico se opõe, né, como adversário, querendo de alguma maneira deturpar o que está escrito, irmão, querendo acrescentar, adicionar, subtrair da palavra de Deus, esta questão que era simplesmente extra-bíblico, para mim já se torna antibíblica, já se torna anátema, maldito. Eu não aceito. Eu não aceito nada que venha deturpar a palavra.
Eu não aceito nada que venha deturpar o que está escrito, irmãos. O homem pode vir com seus contextos históricos, pode vir com o que for. Para a minha vida, eu não vou estabelecer esse fundamento na minha vida. O fundamento no qual eu construo a minha fé espiritual é as Sagradas Escrituras. Não estou rejeitando aqui o erudito, né, o historiador, o arqueólogo, né, o especialista na linguística, na língua hebraica, aramaica, no grego. Não estou desprezando ninguém. Só que maior do que tudo isso é a palavra. Maior do que tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Isso é maior. Paulo pregou o Evangelho. Paulo fala que não foi pregar o Evangelho para aquela igreja com sabedoria humana, sabedoria persuasiva. E Paulo era um doutor da lei. Paulo era um homem culto, irmãos. Ele tinha as duas nacionalidades, tanto a nacionalidade judia como também greco-romana. Paulo nasceu numa cidade greco-romana, Tarso da Cilícia. Era um homem que tinha o conhecimento daquele contexto naquela época, o conhecimento das mitologias gregas e tudo aquilo. Paulo tinha sabedoria, conhecimento, era um homem culto. Por certo, veio de uma família, né, abastada, porque ninguém estudava com Gamaliel naquela época, um príncipe em Israel, se não fosse de uma família que tinha condições financeiras. Mas quando Paulo prega o Evangelho, ele não usa sabedoria humana, irmãos. Quando Paulo prega o Evangelho, ele prega usando a simplicidade do Evangelho. Teve que ser duro com aquela igreja, irmão. Porque nos tempos que nós vivemos hoje é assim, amados. Você não pode pregar uma palavra firme, dura, para essa igreja de hoje. Você tem que pregar para essa igreja de hoje palavras de autoajuda. Irmão, se eu precisasse de autoajuda, eu ia para um psicólogo, eu procurava um psicólogo, eu procurava um psiquiatra. Eu não preciso de palavra de autoajuda, irmão. Vocês não precisam de palavra de autoajuda. Vocês precisam de palavra de vida eterna. Eu preciso de palavra de vida eterna. Porque por mais que o discurso seja duro, porque uma vez Cristo pregou uma palavra dura, né? Cristo falou: olha, se vocês não comerem da minha carne e do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Se escandalizaram a multidão. Meu Deus, o que é isso? Que loucura, que blasfêmia. Como comer carne de ser humano, beber sangue de ser humano? Isso é uma loucura, é delírio. Dura esse discurso, quem pode suportar um discurso desse? Aí Cristo vai lá e começa: olha, eu estou pregando para vocês aqui, são palavras espirituais, não é literal o que eu estou falando, é palavras espirituais. Estou falando de comunhão, ter parte comigo em comunhão. Não posso ouvir isso, vamos embora. Isso é um louco, esse homem não é profeta, vamos embora. Jesus podia mudar o discurso dele, né, irmãos? Jesus podia ser mais tranquilo, mais maleável, e falar assim: olha, os 12, olha, desculpa, eu acho que eu fui um pouco pesado com vocês, desconsidere o que eu falo. Não foi assim que Cristo fez. Cristo olhou para eles e falou assim: vocês querem ir embora com eles também? Pode ir embora. Eu não vou mudar as verdades espirituais, por mais que ela venha contrariar a sua consciência fraca, por mais que ela venha se chocar com a sua realidade, uma realidade enfraquecida pelos homens. Por mais que você não tenha grau de espiritualidade para entender o que eu estou falando, eu não posso mudar os pilares dessa verdade para ser mais maleável a vocês. Pode ir embora. Na hora, Pedro, tomado pelo céu, Pedro fala: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Cristo olhou para Pedro contente, porque sabe que ele não falou pela carne, mas falou pelo Espírito, falou pela revelação de Deus na vida dele. Bem-aventurados é tu, bajula Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai no céu te revelou. Glória a Deus. Amados, para onde nós iremos? Para a igreja A, para a igreja B,
a igreja ser atrás de Deus, atrás de Cristo. Irmãos, só Cristo tem a palavra da vida eterna. Só Ele, irmãos. Está contido em Cristo. A igreja começou a se posicionar contra Paulo, um homem que se desgastou por causa do Evangelho. Aquela igreja, ele não recebeu o salário da igreja de Corinto, porque alguns homens ali, no qual Paulo chama eles de falsos apóstolos, de ministros de Satanás, estavam se arrogando, se dizendo que eles pregavam o Evangelho sem interesse e não cobrava para essa finalidade, e querendo colocar sobre as costas de Paulo algumas acusações no que Paulo não estava fazendo, como se Paulo fosse um interesseiro, como se o propósito de Paulo era buscar os fins lucrativos daquela igreja, de maneira que foi a influência daquele grupo que muitos se rebelaram contra Paulo, de maneira que eles falaram assim: olha, ele é duro nas suas cartas, quando ele escreve, né? Palavras rudes, né? Mas quando na presença, ele é desprezível. Eu não vejo essa autoridade. Paulo começa a falar: vocês acham que vocês estão... Muitos daí no meio de vocês acham que já estão reinando sem nós, né? Bom seria que vocês estivessem reinando mesmo, porque nós também reinaríamos com vocês também, né? Mas saiba uma coisa, que os arrogantes, os soberbos no meio de vocês, que assim como nós somos por cartas, assim nós seremos na presença de vocês também. E vai escolhendo o que vocês querem, que eu vou ter com vocês com palavra mansa, com palavras de amor, ou com vara, ou com severidade. Porque, amados, em Cristo, no Evangelho, existe amor, existe misericórdia, mas existe juízo também, existe vara também. Alguns pregadores falam: não, mas a palavra de Deus não pode trazer tristeza para o povo, senão não é a palavra de Deus, não está guiado por Deus. Quem contou isso para vocês, ó soberbos e inchados de coração? Que a palavra de Deus só traz consolo para a alma, só traz refrigério. Também isso, mas só isso? Será que é só isso? Então, porque Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, ele fala assim, que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação, e dessa ninguém se arrepende. Que as correções, em Hebreus está dizendo que as correções no presente parecem ser de tristeza, de angústia, mas no fim geram fruto pacífico de justiça. Em Hebreus está escrito também que Deus corrige, castiga, açoita todos quanto amam. Como que a palavra, irmão, só traz consolação? A palavra, muitas das vezes, irmão, para arrancar tolice do nosso coração, ela tem que ser dura, severa, mas não é com o propósito de destruir. Pelo contrário, a severidade de Deus gera arrependimento para a vida espiritual. Se nós não entendemos isso, irmãos, nunca teremos vida com Cristo. Aceitar a Cristo, aceitar a Deus, é aceitar a sua palavra na plenitude. Nós não podemos querer, construir um Cristo ao nosso molde, ao nosso gosto, ao nosso bel prazer. Olha, eu não gosto desse jeito, eu gosto daquele outro jeito. Essa igreja, irmãos, estava numa situação tão caótica, uma igreja, irmãos, que não faltou um dom para aquela igreja. Não faltou nada para aquela igreja. Nada, irmãos. Foram enriquecidos em tudo. Mas Paulo fala assim para aquela igreja: quando eu vim ter convosco, eu não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite eu vos criei, não com manjar, porque ainda não podeis, e nem tampouco agora podieis. Olha, irmão, porventura, tendo entre vós contenda,
dissensão, inveja, porfíria no meio de vocês? Não sois porventura carnais e não andeis conforme o mundo anda? E ainda falta, irmão, olha só, Paulo está falando para aquela igreja, que aquela igreja era para estar, irmãos, madura já, pelo tempo madura, mas era uma criança, não podia comer algo mais sólido, um manjar mais sólido. Por quê? O aparelho digestivo daquela igreja, espiritualmente falando, não estava preparado para a comida mais sólida. Logo eles iam passar mal, era perigoso morrer em digestão. Se Paulo começasse a pregar de coisas mais profundas para eles, não tinha como, eles não estavam preparados espiritualmente falando. Fora as divisões, eu prefiro Pedro, Quefas, eu prefiro Apolo, eu prefiro Paulo. Eu não quero nenhum, nem outro, o meu negócio é Cristo. E Paulo teve que ser duro. Paulo falou assim: olha, irmãos, olha a meninice no meio de vocês. Cristo está dividido. Foi eu representado como crucificado no meio de vocês. Eu morri por vocês. Vocês são batizados no meu nome. Porque uns querendo mais um em detrimento do outro. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Quefas? Senão ministros pelo quais vocês creem em Deus. Se eu plantei o evangelho para vocês, o Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo, é Deus. Cristo não está dividido. Os da família de Clói, vieram e trouxeram informações para mim absurdas, que há divisões no meio de vocês. E ainda há irmãos que estão com questões um contra o outro, levando as suas questões aos tribunais, no meio processando o outro, no meio dos ímpios. Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? E vocês não têm condições de julgar essas coisas mínimas no meio de vocês? Não tem nenhum menor de estima aí para fazer isso? O menor de sabedoria, o menor que for. Porque isso já, ter questões no meio de vocês, já é algo ruim. Já é algo ruim. E ainda pegar e levar para os tribunais, irmãos. Você acha que nós não estamos vivendo essa realidade hoje, irmão? Irmão processando o outro irmão? Sofre o agravo. Sofre a injustiça. Mas não faz isso, porque isso é 2 vezes mais injustiça você fazer uma coisa dessa. Era o que estava acontecendo. Prostituição na igreja, e os líderes inchados, cobrindo debaixo do tapete a prostituição, achando que Paulo não ia vir julgar aquelas coisas também. Eles estavam relativizando as coisas. Não estamos vivendo essas coisas nos últimos dias? Não estamos vivendo? Bagunça, irmãos. Paulo defende a sua autoridade. Paulo defende a virtude que ele tinha, o ministério que ele alcançou de Deus. Ele pega o capítulo 10, 11, 12 e começa a se vangloriar. Por loucura, foi constrangido a isso. Você imagina um homem humilde, simples diante de Deus, ter que começar a se vangloriar para mostrar sua autoridade. Porque muitos queriam fazer vã a sua caminhada, apontando como se ele não fosse ministro do Evangelho, como se ele não fosse apóstolo. Um homem que sofreu naufrágio, um homem que sofreu perseguição, um homem que foi açoitado, tomou açoite, quarentena -1, tomou açoite de cipó, apedrejado, passou fome, frio, pelo Evangelho, pela igreja. Quanto mais ele demonstrava amor, menos amor recebia. Quanto mais ele se doava para a igreja, se deixava consumir pela igreja, mais desprezo ele recebia. Mas o amor de Paulo foi um amor de Deus na vida dele, um amor incondicional. Paulo, por mais que era perseguido, mais amava. Paulo, quanto mais sofria, mais ele buscava fazer o bem. Deu exemplo disso. E a igreja perseguindo Paulo,
Só que Paulo não fez uma loucura, irmãos. Ele pregou a sua autoridade, falou, defendeu a sua autoridade, defendeu a sua posição de apóstolo, falou com firmeza. Pegou o capítulo 10, capítulo 11, quando ele fala dos seus sofrimentos no Evangelho. Começa aqui, é só ler, irmãos. Ele começa a falar. Como por loucura, eu fui obrigado, fui constrangido a ter que me vangloriar. Por causa desses que buscam, né, de alguma maneira, fazer vã minha caminhada. E por causa de vocês que estão dando vida a esses homens. Esses ministros de Satanás. Que têm aparência de piedade, mas nega eficácia. Tem aparência de apóstolos, de homens de Deus, mas são ministros transfigurados e ministros de justiça. Eu deixei de receber de vocês, porque as igrejas da Macedônia me custeam, supre as minhas necessidades. Eu deixei de receber de vocês sustento, assistência básica, por causa desses lobos, desses mentirosos, que querem fazer vã minha caminhada, e não vão fazer. Ninguém vai manchar o meu evangelho, o evangelho que está em mim. Ninguém vai manchar as minhas vestes. As minhas vestes não tem nenhuma mancha, não tem nenhuma mácula, não tem nada que vocês possam me acusar. Nada. E por mais que eu não vejo em mim injustiça nenhuma, eu não me auto-justifico, porque quem me justifica é o Senhor. Você vê a humildade. Paulo ensina aquela igreja, não vai além do que está escrito. Aprenda comigo, com Apolo, a pregar somente o que está escrito, o que foi dado para vocês. Não se ensoberbeça um contra o outro. O fundamento é esse, não pode por outro fundamento. Construa sobre esse fundamento. Ensina pela palavra. Eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas ele foi levado ao terceiro céu. Ouviu palavras inefáveis, maravilhosas demais. Não é lícito dizer, eu não posso dizer. Não posso dizer. Vocês não têm espiritualidade para entender. O grau de espiritualidade para compreender aquilo que vai além das Escrituras. Não adianta eu me jactar-se, porque foi me dado um espinho na carne, para que eu não me exaltasse pelas excelências da revelação. Deus me afligiu para me conservar em humildade. E é por isso que eu entendo agora as aflições. E sinto prazer nas angústias. Sinto prazer nas perseguições. Porque quando estou assim combatido, fraco, enfraquecido na minha carne, no meu orgulho, é aí que o poder de Deus se manifesta. É aí que eu me sinto forte. É aí que eu vejo a glória de Deus. Mas nós estamos vendo os homens hoje em dia, irmãos, buscando de outras fontes. Não é nem a profundidade da palavra, não é nem as profundezas de Deus, não é nem isso. Está buscando de contexto histórico para relativizar as Escrituras e querer pregar coisa nova para o povo. Irmãos, a simplicidade sempre alimentou. Pãozinho na mesa não alimenta. Entendeu, irmãos? Não precisa buscar caviar para alimentar o povo. Não precisa buscar coisas, sabe, no qual não está o maná da palavra. Ele se adequa a cada paladar. Não tem ninguém, irmãos, que vai desprezar o maná. Como um ser humano que fala, olha, eu gosto de repolho. O outro fala assim, eu não gosto, não desce no paladar. O maná não. A palavra não. Ela se adequa ao seu paladar. E cada um paladar, ela se encaixa. Louvado seja Deus. A simplicidade. A simplicidade. Para que homens estão buscando, irmãos? Arrancar do povo a simplicidade de crer na palavra. Inchados na sua carnal compreensão. Se julgando sábios, se julgando entendidos, mas não entendendo nada. Se julgando oráculos, escribas de Deus,
e são condutores cegos, guiando a multidão ao precipício, buscando fama, interesse. Eu tenho 20 mil no meu canal, eu tenho 30 mil no meu canal, eu bati os 400 mil no meu canal. Ficam fazendo vídeos pequenininhos, sabe, esmiuçando, sabe, palavrinhas para o povo ir se alimentando de migalha. Eu prefiro gastar 1 hora pregando a justiça. Eu sei que muitos não têm tempo de escutar isso daqui, mas eu sei que aqueles que escutarem vão ser edificados por essa palavra, porque fica querendo, sabe, mercantilizar o meu canal. Como já estão perdendo o foco, perderam o propósito, estão fora da guia e ficam comentando de tudo. Irmão, se eu quero saber de notícia do mundo, eu abro o jornal, eu ligo a televisão e vejo. O que o povo está precisando é de palavras de vida eterna. É disso que o povo precisa. Se eu começar a me vangloriar aqui e sair da simplicidade da palavra e pregar para os irmãos aquilo que Deus já me revelou, que está nas profundidades, vai além da escritura, vai além do escrito, vai além da letra, os irmãos não vão compreender. Vai gerar mais questões para os irmãos do que edificação. E esse não é o meu propósito. O propósito do canal é gerar edificação nas nossas vidas. É para essa finalidade. Eu quero construirmos. Se Deus me colocou como sábio arquiteto, eu quero construir sobre esse fundamento. Agora aqui você não vai ouvir palavras de autoajuda. Aqui você não vai ouvir palavra para o seu ego. Aqui eu não vou aqui interpretar para você, sabe? Gritar, aquela coisa toda que o povo gosta de ouvir. Não. Aqui é coisa séria, irmãos. Eu estou mexendo com fogo santo. Estou mexendo com verdade. Estou falando para almas. Há uma responsabilidade sobre a minha vida. E eu temo a mão de Deus. Eu tenho minhas falhas, minhas fraquezas, meus erros. Eu não me auto-justifico de maneira nenhuma. Mas uma coisa que eu não sou é falso, hipócrita, mentiroso. Eu não engano ninguém. Eu não engano ninguém. Se eu pregar alguma coisa aqui, irmãos, e estiver fora da palavra, os irmãos podem ter certeza. Eu vou me retratar. Ou que eu caio sobre a mão de Deus. E Deus me corrija com a sua severidade. O espinho na carne de Paulo o conservou na humildade. Entendeu que muitas vezes, para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida com mais grandezas, as aflições vêm acompanhadas. Se nós se vangloriamos, muitas das vezes, amados, por riquezas materiais que nós alcançamos, o homem fica inchado, o orgulho já salta de uma maneira terrível, ficamos vaidosos por aquilo que qualquer homem comum pode alcançar pelos seus esforços. Imagine uma riqueza espiritual que não depende somente do homem. Não depende somente do homem. Se Deus não achar graça, se Deus não quiser, irmão, não adianta. O homem pode bater na porta e não vai se abrir. Se isso muito mais não venha trazer para nós orgulho, exaltação. Mas quando Deus dá algo na nossa vida, seja isso a riqueza material, ou seja isso a riqueza espiritual, Deus permite aflições na nossa vida, espinhos na carne, para que nós venhamos ser conservados na humildade. Quando você vê um homem alcançando prosperidade material e ficou orgulhoso, se exaltou, se ensoberbeceu e ainda fala, foi Deus que me deu, mentira. Deus não dá nada para ninguém que Ele não tenha estrutura para administrar, como um bom mordomo. Irmão, mas aquele fulano recebeu tantos dons de Deus e se vangloriou demais, se perdeu, se ludibriou.
esse não usou o dom devidamente. Ele começou a usar a riqueza de Deus buscando os seus próprios proveitos, buscando que o povo ia ser chamado para ele. E quando o homem se ensoberbece dessa maneira, Deus se afasta do homem. E ele pensa que está de pé, mas ele já caiu faz tempo. Ele caiu faz tempo. Mas quando o homem tem humildade no coração, ele aceita o espinho na carne, aceita a oposição, a perseguição, as injúrias, as calúnias, as defamações, porque ele sabe que esse é o preço do dom na vida dele. E ele não vai se exaltar acima daquilo que Deus permite a ele fazer. Se eu tiver que me exaltar aqui, se eu tiver que me vangloriar, mesmo que por loucura, como Paulo fez, eu não irei além daquilo que Deus me permitiu fazer. Mas que isso não seja preciso, porque se eu me vanglorio em uma coisa, eu me glorio em Cristo, porque tudo que eu tenho recebido provém dele. Provém dele. O Evangelho é isso daqui que eu acabei de pregar para vocês. Vocês não vão achar isso em igreja nenhuma, porque lá é teologia da prosperidade, é palavra de autoajuda. O Senhor vai fazer, o Senhor fará, o Senhor faz. Pregam o Deus de poder, muitas das vezes, pregam o Deus de benção, o Deus de milagre, mas não prega o povo o caráter de Deus, não apresenta ao povo a verdade de Deus, não deixa que o povo venha querer conhecer a Deus, ter um relacionamento, conhecer o seu amigo, conhecer o seu pai, conhecer, irmãos, conhecer, ter amizade, é conhecer as intimidades, é entender os segredos. Imagina Cristo falando assim, ó, eu vou te contar um segredo meu. Você é meu confidente, eu vou te contar segredos para você. Eu confio em você. Eu quero te contar os meus segredos. Tem gente vivendo sem os segredos de Deus. E os segredos de Deus estão ocultos. A ciência, o conhecimento, a sabedoria ocultas em mistério em Cristo, prontas para ser revelado ao meu amigo, ao meu companheiro, ao meu filho, ao meu irmão, aquele que tem parte comigo, aquele que tem comunhão comigo. Amados, vamos buscar um relacionamento com o Eterno, com a palavra. Está pronto, está a qualquer momento. Nós podemos sofrer situações nesse mundo no qual não podemos mais ir para nenhum templo prestar culto. E alguns dizem assim, irmão, se eu não ir para a igreja, eu não consigo servir a Deus. Amados, tu és a igreja, eu sou a igreja. O Espírito de Deus habita em ti, em mim. Se eu falar que um homem não consegue servir a Deus se não for para uma igreja, você está desprezando Cristo. Você está envergonhando o Evangelho. Você está arrancando o poder dessa graça. Você está desprezando o poder do Espírito de Deus, da obra de Cristo. A obra de Cristo não é templos, não é instituição. A obra de Cristo é a alma, é você, templo do Deus vivo. O Espírito de Deus está em ti. Você não pode morrer na fé porque você ficou um mês sem congregar. Você não pode. Porque a vida está em ti, não está nas quatro paredes. Quando o anticristo se manifestar, amados,
as igrejas serão confiscadas, não haverá mais igrejas. E aí você vai morrer? Você vai morrer, irmão. A tua fé está edificada sobre uma instituição. Não, irmão, não é isso. É que eu gosto de ouvir a palavra. Busque a palavra. Ore a Deus, Senhor, me revela a tua palavra. Leia a palavra. Se alimente dela. Para que nos dias de tribulação, nos dias de angústia, nos dias que nós não podemos ter mais a nossa liberdade de servir a Deus, de congregar, você não venha morrer na fé, filho. Edifica a tua fé sobre o fundamento da palavra, sobre Cristo. A igreja na primícia passou por dificuldades também, sofrendo expoliação dos seus bens, sendo perseguida, maltratada, fugindo como fugitivos para lá e para cá, se escondendo em cavernas, se escondendo no deserto. Mas quanto mais foram perseguidas, mais serviam a Deus. Não tinha a estrutura que nós temos hoje e eram mais fortalecidos. De onde veio essa força? Sendo que não havia essa estrutura. Será que não tinha instituição? Vinha de Deus, irmãos. Vinha do Espírito. Vinha daquilo que eles ouviam verdadeiramente, da fonte, e guardando no coração. Vinha dali. Que se vier um espinho na carne na nossa vida, seja para conservação nossa. Não nos exaltemos. Não desprezemos a palavra. Não desprezemos as correções. Deus é amor. Você já viu esse ditado, né? Deus é amor, mas é justiça também. Fogo consumidor. E se o juízo de Deus começa pela casa, o que será do mundo? Ô irmãos, eu quero ser corrigido todos os dias pela palavra, porque enquanto Deus me corrigir, Ele mostra que Ele tem amor pela minha vida. Você não vai corrigir o teu filho, sendo que você não ama ele. Você só corrige ele porque você ama ele. Deus nos corrige porque nos ama. Ele quer nosso bem. Ele quer que nós prospere. Ele quer que nós enriqueçamos. Ele quer que nós tenhamos saúde nele. É isso. É isso. Vamos buscar entender. Não vamos ficar dando ouvido, irmãos, a homens que estão inchados. E não dê ouvido a mim também. Busque de Deus se aquilo que eu falei aqui, eu falei com verdade. Busque de Deus. Paulo teve que escrever sobre a caridade para essa igreja, porque eles tinham todos os dons, mas estava faltando amor. Faltando amor. E Paulo amou essa igreja de maneira absurda, absurda. Perdeu a vida, se fadigou trabalhando, se desgastou, se deu, se doou, se deixou ser consumido por eles. E mesmo assim percebemos. Não será diferente nos últimos dias. Todo homem que pregar a verdade de Deus com sinceridade sofrerá também as mesmas aflições. Mas se isso é a recompensa da sinceridade, que nós recebamos isso na nossa vida. Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus.